Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou dar 4 dicas de documentários para você usar em sala de aula. Se você chegou agora no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Aqui no canal a gente tem essa playlist queridinha, que é a playlist para jovens professores de história, onde eu faço reflexões sobre o ensino de história, dou dicas, a gente conversa bastante sobre essa prática. E nesse vídeo não vai ser diferente, porque eu trouxe 4 dicas de documentários que você pode utilizar na sua aula de história. A ideia aqui, pessoal, é trazer essas dicas de documentários, falar um pouco sobre eles, mas a gente tem que lembrar que a aula de história, usando trechos ou o próprio documentário todo, não pode ser uma aula simplesmente para passar o tempo, para adiantar alguma questão que você está tendo. A aula utilizando filmes ou documentários, ela precisa de uma metodologia. A gente sabe que não dá para fazer de qualquer forma. Eu não vou falar sobre isso hoje, sobre a metodologia, mas se você quiser um vídeo a respeito disso, deixa aqui no comentário que eu faço um roteiro, estudo um pouquinho mais, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Então, de toda forma, essas dicas servem para que você possa ir acrescentando aí no seu planejamento e, quem sabe, desenvolvendo uma aula a partir desses documentários. A primeira dica é um documentário de história do Brasil, mais especificamente sobre o período da ditadura militar brasileira, e é O Dia que Durou 21 Anos, do Silvio Tendler. Esse documentário é de 2012, ele está disponível no YouTube, tem ele todo, tem alguns trechos, e eu gosto muito desse documentário, assim, acho ele essencial para trabalhar com ditadura militar, porque ele vem com documentos que antes eram considerados confidenciais, até mesmo secretos, que vieram à tona no início da década de 2010 e que então são utilizados para mostrar como foi a trajetória antes mesmo do golpe militar de 64 e como funcionou a influência da CIA, dos Estados Unidos de forma geral, no golpe e na ditadura, no desenvolver da ditadura brasileira. O documentário ele trata desse período anterior à deposição do João Goulart e vai até mais ou menos o sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick. Então, assim, tem um bom conteúdo, ao mesmo tempo que traz depoimentos de diversas pessoas que viveram naquele contexto, traz depoimentos também de historiadores renomados, como Carlos Fico, por exemplo. Então, assim, eu acho que é um prato cheio para você usar em sala de aula, até mesmo para ir quebrando esses discursos desonestos mesmo, intelectualmente, que vão dizer que não houve ditadura, ou que a ditadura aqui foi mais branda, ou que não tem nada a ver com o imperialismo dos Estados Unidos, enfim. É um ótimo documentário. A segunda dica é um documentário também de história do Brasil, mas que abrange um longo período e que é dividido em vários episódios que eu particularmente adoro, que é o Guerras do Brasil, do Luiz Bolognese. Esse documentário estreou em 2019 na Netflix, mas já tem ali no YouTube também alguns episódios, e ele vai trazer a premissa basicamente, né, da questão da violência que perpassa toda a história do nosso país, desde o período da invasão portuguesa até as questões sobre a política carcerária do Brasil atual. O que eu acho mais interessante e mais bacana, além de ter vários episódios, por exemplo, como o primeiro episódio que vai tratar da invasão portuguesa, tem depoimentos de Ailton Krenak, Sônia Guajajara, depois tem um episódio sobre a Guerra do Paraguai, sobre o Quilombo dos Palmares, com gravuras lindas do Marcelo de Salete. Enfim, o que eu mais gosto, além de tudo isso, é que os episódios eles dialogam bastante com o presente e o passado. Então a gente vai falar, por exemplo, da invasão dos portugueses, da questão indígena e da questão indígena atual também, da demarcação de terras. A gente vai falar sobre os quilombos, mas vai falar também da permanência do racismo na história do país. Então, assim, para usar em sala de aula é um prato cheio, traz muitas discussões, dá para ser utilizado em várias turmas, desde o Fundamental 2 até o ensino médio, dependendo, claro, da temática, mas eu não vejo problema em usar no ensino fundamental. Você pode pegar trechos dos documentários, né, dos episódios, como também passar ele todo para sua turma, dependendo do tempo que você tem. Mas assim, fica aí a dica e os alunos gostam bastante. A terceira dica é o documentário Amarelo, que fala sobre a trajetória do Emicida durante um show que ele vai fazer lá no Teatro Municipal de São Paulo. Então o Emicida aproveita essa ideia, né, essa temática de estar ali nos bastidores do show
para falar sobre a cultura afro-brasileira. Então, assim, é muito bacana toda a questão, porque vem depoimentos de artistas, vem falas sobre como o disco foi feito, mas também as influências que o Emicida teve ao longo da carreira, da vida dele, e para esse CD, que são influências de referências da cultura afro-brasileira de forma geral. Então, não só da questão da própria música, né, dos ritmos musicais, como o samba, por exemplo, mas os próprios intelectuais, pensadores negros que muitas vezes ficaram à margem da sociedade. Um ponto bacana que vocês podem utilizar, inclusive, é para pensar o apagamento dessas pessoas, né? Tanto desses artistas quanto intelectuais. Pensar também a situação do negro, da mulher negra pós-abolição. Dá para trazer essa temática e discussão com os alunos. Por isso que eu acho que também é um documentário para utilizar nas aulas de sociologia, filosofia também. E eu gosto muito do Emicida, eu acho que você junta duas questões aí. A música, que geralmente os alunos gostam, com a ideia da história por trás. O quarto documentário, assim, eu estou apaixonada por ele e ele foge um pouco dessa ideia de história do Brasil, que eu falei até agora. Vocês viram que eu só trouxe documentário de Brasil, né? Mas é O Segredo de Saqqara, que está na Netflix. Esse é um documentário super recente, que vai contar toda a trajetória dos arqueólogos desse sítio aí do Egito, fica próximo ao Cairo, próximo inclusive ali das pirâmides de Gizé, e esses arqueólogos eles encontram uma tumba de 25 a.C. e vários fragmentos ali. Então o documentário ele vai contar não só essa trajetória das descobertas, vamos dizer assim, mas também de como é difícil, é complicado o trabalho desses arqueólogos, tem muita pressão envolvida, até por uma questão de orçamento do Estado, uma narrativa bem bacana para você entender como é que funciona, inclusive, o trabalho do arqueólogo. Fora, assim, gente, que as imagens são lindas, dá vontade de ir para o Egito, assim, para ontem, conhecer as pirâmides, né? E os alunos vão gostar bastante. Acho que vale a pena passar alguns trechos para o 6º ano. Como o documentário tem uma narrativa mais lenta, talvez eles fiquem meio enjoados rapidamente, é um documentário longo, então passar alguns trechos, falar sobre o trabalho do arqueólogo, acho que pode ser bem bacana. Também para a primeira série do ensino médio, aí eu acho que dá para passar outros trechos um pouco mais longos e falar desse trabalho importante do arqueólogo, da interdisciplinaridade com história, de tudo que envolve, né, essa questão. Então, fica aí essa dica que acho que você não vai se arrepender. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma outra dica de documentário que você gosta ou que você já utilizou em aula, conta aqui pra gente nos comentários, ajuda aqui os jovens professores. Se você tem alguma dúvida também de como utilizar esses documentários que eu coloquei aqui, deixa aqui no comentário, compartilha esse vídeo com algum outro jovem professor, professora que vai gostar, e até o próximo vídeo.